Bem-vindos a mais uma conversa de fundo. Hoje temos um tema, olha, daqueles que dão que pensar, do livro do Apocalipse, Abaddon, ou Apollyon, o tal anjo do abismo. Uma figura que assusta muita gente, não é? Sempre envolta em mistério. Exato. E para tentar perceber melhor, vamos usar aqui uns excertos de um documento diferente, chamado As 70 Semanas e Tudo Explicado.pdf. Que apresenta a tal teologia de impacto, a ti. Precisamente. E a forma como esta ti olha para o Abaddon, foge muito, mesmo muito ao que estamos habituados. É uma abordagem, digamos, fora da caixa. Completamente. A nossa missão hoje é tentar perceber como é que eles interpretam a Abaddon Apollyon. O mais curioso é que eles vão por um caminho super literal, histórico, quase como se o Apocalipse fosse um jornal da época, sabes? Deixam o simbolismo todo de lado. O que já por si só é surpreendente para o Apocalipse. Sem dúvida. Portanto, preparem-se, pode ser inesperado. Ok, vamos lá tentar desconstruir isto então. Começando pelo princípio, qual é a grande ideia da teologia de impacto sobre este Apollyon? Olha, eles vão diretos ao ponto. A tese da TI é chocante para muitos. Eles dizem que Abaddon, Apollyon, não é um demónio, nem sequer uma metáfora para, sei lá, destruição ou uma praga. Não! Então o que é? Para a TI, Apollyon é uma pessoa. Uma pessoa real, histórica. Uma pessoa. Quem? João Batista. O quê? João Batista? O profeta. Aquele que batizou Jesus. Isso é uma volta de 180 graus. Normalmente ele é visto como algo destrutivo, quase mau. Pois é. É uma reviravolta total. Mas eles têm uma justificação, claro. E como é que eles justificam isso? Parece difícil de encaixar. Bem, a justificação baseia-se numa leitura hiperliteral. Apollyon em grego, Abaddon em hebraico. Ambos os nomes podem ser ligados à ideia de destruidor ou destruição. Ok? Até aí. E a TI argumenta que a pregação de João Batista era precisamente isso. Destruidora. Destruidora para a ordem social e religiosa da altura, porque ele chamava ao arrependimento, anunciava o juízo. Ok, a pregação como destruidora. Mas e a parte do anjo do abismo? Como é que isso entra na equação com o João Batista? Também de forma literal, segundo eles. O abismo, em grego, abissos, não é o inferno nem nada parecido. Para a tia é a prisão, especificamente a fortaleza de Maquero, onde João esteve preso. Tinha masmorras bem fundas, tipo um abismo. Ok. A prisão como o abismo. Faz sentido. Literalmente. Exato, e ao ser preso, João Batista torna-se, e aqui a tia usa anjo, não como ser celestial, mas mais como mensageiro ou agente, ele torna-se o agente associado a essa prisão, a esse abismo. Quer dizer, ele está lá dentro. Sim, e é a causa de todo o alvoroço que continua cá fora. Ele como que abre o abismo ao ser preso, ao gerar o escândalo. Percebes? A chave é que eles rejeitam a ideia de anjo como ser sobrenatural aqui. É a figura central ligada àquele evento da prisão. Ok, perceba a lógica interna deles. Apollyon, o João Batista, o pregador destruidor. Abismo, prisão de Masquero. É um primeiro passo. Invulgar. Mas Apocalipse 9 tem mais coisas. Fala de gafanhotos que saem do fumo desse abismo e que atormentam as pessoas por 5 meses. Como é que a ti lida com isso? Parecem detalhes muito simbólicos. É aí que a coisa fica ainda mais detalhada e literalista. Os gafanhotos que saem do fumo do abismo, ou seja, da prisão de Masquero, Sim, não são insetos, suponho. não, claro que não. Nem demónios em forma de gafanhoto. Segundo a teologia de impacto, esses gafanhotos representam os seguidores de João Batista. E talvez até alguns discípulos de Jesus que continuaram ativos. Os discípulos. Como gafanhotos. Sim, no sentido entre continuaram a picar, a incomodar, a pregar a mesma mensagem incómoda de João, causando tormento, ou seja, agitação, inquietação social e religiosa, às autoridades. Isto enquanto João estava preso. Uma praga de pregadores incômodos, então. Basicamente. E quanto ao tal período de 5 meses de tormento, que normalmente é visto como simbólico, não é? Um tempo de provação ou algo assim. Sim, sempre me pareceu um número específico demais para ser literal. Pois, mas para a teologia de impacto é precisamente literal. É um dos pontos, olha, mais fascinantes e talvez mais polémicos da análise deles.
Literal como? Eles defendem que esses 5 meses mencionados 2 vezes em Apocalipse 9 correspondem de forma bastante exata ao tempo real que João Batista passou na prisão de Maquero. O quê? 5 meses certinhos. Desde que foi preso até à execução. Exatamente. Desde a captura até à decapitação por ordem de Herodes Antipas. Mas como é que eles podem saber isso com tanta precisão? 5 meses? Isso exige um conhecimento brutal da cronologia e das leis da época. Onde é que eles vão buscar essa correspondência? Eles propõem o que chamam de cálculo narrativo cronológico. Começam com os Evangelhos, claro, Mateus 14, Marcos 6, que falam da prisão de João, por causa das críticas ao casamento de Antipas com Herodias. A TNT situa a prisão ali no início do ano 27 DC. Ok. E depois? E aqui é que entra a parte mais interpretativa. Eles cruzam isto com uma reconstrução do processo legal romano que acham que se aplicaria a alguém como o João, preso por um governante local como Antipas, numa província romana. Que processo seria esse? Havia um procedimento fixo para estes casos? Aí baseia-se numa interpretação da lex romana provincial, o direito romano aplicado nas províncias. Eles argumentam que para casos como o de João, tipo agitação religiosa, ofensa ao governante, mas sem direito a apelo direto a Roma, havia um processo mais rápido, com fases e prazos mais ou menos definidos. Fases. Que fases? Eles propõem 5 fases, com durações médias estimadas por eles. Primeiro, a captura e notificação, uns 10 dias. Certo. Depois, uma primeira audiência ou interrogatório, talvez uns 20 dias depois. A seguir, a custódia pública, a prisão preventiva propriamente dita, que eles estimam ser a fase mais longa, talvez 90 dias, enquanto se pensava no caso. 3 meses, ok. Depois, uma segunda audiência ou consulta final, mais uns 20 dias. E finalmente? E, por fim, a execução sumária, cerca de 10 dias após a decisão. Ok, então, somando isso tudo. 10 plus 20 plus 90 plus 20 plus 10 Dá dá 150 dias. 150 dias. E isso equivale A 5 meses lunares, mais coisa menos coisa, que era o tipo de contagem de tempo mais comum ali na altura. Uau! Para a teologia de impacto, esta coincidência entre o prazo que eles reconstroem do processo romano e os 5 meses de Apocalipse 9 é tipo a prova dos 9. Uma evidência fortíssima de que a leitura deles é histórica e literal. Os 5 meses seriam o tempo real do processo do Batista. É uma coincidência impressionante de facto, se esses prazos forem mesmo historicamente corretos para aquele sítio e aquele tempo. Mas isso levanta uma questão, não é? Quão garantido é que era mesmo assim, que esse modelo, com essas durações, se aplicava ao caso do João Batista, sob o governo de Herodes Antipas? Essa é uma excelente pergunta e é aí que, provavelmente, outros historiadores e teólogos levantariam objeções. A aplicação da lei romana nas províncias, ainda por cima sob governantes clientes como Antipas, podia variar bastante. Ele tinha alguma autonomia. Claro. Portanto, basear a cronologia toda numa reconstrução de prazos médios da Lex Romana é uma hipótese da TI. É uma peça central do argumento deles, sem dúvida, mas não é propriamente um facto histórico aceite por todos com essa precisão matemática para este caso específico. Eles apresentam-no como a explicação mais coerente dentro do modelo literalista deles. Percebo. É uma construção lógica dentro do sistema deles. Ok, então a TI pega nos elementos todos de Apocalipse 9, 1, 11 e faz o mapeamento para eventos históricos ligados à prisão de João. Podemos recapitular isso. Por exemplo, a estrela caída que recebe a chave do abismo. Quem seria? Certo. Segundo a TI, a estrela caída seria o próprio João Batista, uma figura importante, uma estrela, que cai em desgraça ao ser preso. A chave do abismo seria a própria condição dele como prisioneiro que desencadeia tudo o resto. Ok. E o poço do abismo? A prisão, a fortaleza de Maquero, como já dissemos. A fumaça do poço. O escândalo, a confusão, a agitação pública causada pela prisão de uma figura tão conhecida como João. Os gafanhotos? Os discípulos a continuar a pregação incómoda. E o rei sobre eles, o anjo Abaddon, Apolião. O próprio João Batista, o destruidor pela mensagem, que mesmo preso continua a ser a figura central. O rei,
deste movimento de tormento para as autoridades. E o tormento de 5 meses. O tempo do processo legal romano reconstruído até à execução. Faz sentido, dentro da lógica deles. E os maus da fita? O Apocalipse fala muito num dragão, numa besta. Quem são eles para ti, neste cenário histórico do século I? Mantendo a coerência, eles rejeitam as identificações simbólicas habituais, Satanás, o Império Romano, etc. Em vez disso, apontam para figuras históricas concretas da região. Como quem? O dragão, que aparece noutras partes do Apocalipse, como no capítulo 12, a perseguir a mulher, a ti identifica-o principalmente com Herodes Arquelau. Arquelau, o filho de Herodes o Grande que governou a Judeia. Exatamente, que era conhecido pela brutalidade. E, por extensão, a besta ou as outras forças que se opõem podem incluir outros Herodes, como o Herodes Antipas, que prendeu João e governava a Galileia e a Preia. O responsável direto pela morte de João. Sim, e também Herodes Filipe, que governava outras regiões ali ao lado. Ou seja, a família herodiana no poder. Então, para a teologia de impacto, a perseguição que o Apocalipse descreve não é uma batalha cósmica entre o bem e o mal, nem uma profecia para o fim do mundo. Não! Mas sim o conflito muito real, muito terreno, entre figuras como João Batista e depois Jesus e os seus seguidores e a dinastia herodiana que mandava na Palestina no século I. Exatamente isso. A ti lê o Apocalipse, pelo menos estas partes, quase como uma crónica cifrada, mas com bases históricas, destes conflitos específicos daquela época. Descartam a alegoria, a profecia de longo prazo, e procuram uma correspondência direta com os eventos e as pessoas do tempo em que o texto terá sido escrito ou pouco depois. As fontes que temos falam num cálculo de probabilidade histórica, algo como 89% de coerência. Isso soa quase científico para uma interpretação da Bíblia. Como é que eles chegam a um número tão preciso, 89%? Sim, a fonte menciona essa estimativa. 89% de coerência histórica literal para esta identificação de Apollyon com João e a cronologia dos 5 meses. É importante perceber como chegam lá. Sim. Não é uma probabilidade estatística, tipo matemática pura. É mais uma avaliação qualitativa, digamos, baseada num conjunto de critérios que a própria TI define. Que critérios? A correspondência com os prazos processuais romanos, tal como eles os reconstroem, a harmonia com a cronologia que tiram dos evangelhos, o encaixe no contexto político dos Herodes, a consistência interna desta leitura literal de Apocalipse 9 e também alguma corroboração que acham encontrar em fontes fora da Bíblia, como Flávio Josefo, que fala de João e dos Herodes. Ah, ok. Portanto, é uma conclusão a que eles chegam dentro do próprio sistema da teologia de impacto. Com base nos pressupostos e métodos deles. Não é um consenso académico geral. Precisamente, é fundamental sublinhar isso. Os 89% representam a confiança que os defensores da TI têm na sua própria interpretação, com base nos critérios que eles próprios estabeleceram. É uma afirmação interna à metodologia deles, não um reconhecimento externo, generalizado. Outros especialistas poderiam questionar os critérios, o peso dado a cada um, ou até a própria ideia de quantificar assim a probabilidade histórica numa área tão complexa. Faz todo o sentido. Então, resumindo, a posição da TI sobre Abaddon e Deucalion, aquela citação de um tal Phil de Princeton, que a fonte inclui, parece apanhar bem a ideia, não é? Os 5 meses são o relógio histórico do sofrimento do Batista e não uma metáfora espiritual do tempo do fim. Essa citação é um resumo perfeito da perspectiva da teologia de impacto. Para eles, Abaddon e Apollyon é, sem sombra de dúvida, João Batista durante aqueles meses na prisão. E o Apocalipse 9 não fala de demónios nem de pragas futuras, mas sim de um relato histórico dos 5 meses do encarceramento e processo dele sob Herodes Antipas com os discípulos a continuar a agitar as águas. Para percebermos melhor esta abordagem tão focada no literal e no histórico, talvez ajude a ver como é que eles aplicam isto a outras passagens da Bíblia que normalmente lemos de forma mais simbólica ou teológica. As fontes dão mais exemplos. Sim, dão alguns que mostram bem a consistência desta metodologia antissimbólica. Por exemplo, a história da matança dos inocentes em Mateus 2. Ah, sim.
Herodes a mandar matar os bebés. Exato. Muitas leituras focam o cumprimento de profecias, o simbolismo de Herodes como tirano. Até aí tende a questionar a historicidade literal daquilo como está descrito uma matança em massa com apoio romano, porque não há confirmação externa. E então, Em vez disso, eles podem ligar a narrativa mais à instabilidade e crueldade conhecidas do sucessor de Herodes, o Arquelau. Talvez vejam a história como uma construção literária que reflete o clima de medo sobre o reinado de Arquelau, em vez de um evento factual específico sobre Herodes o Grande. interessante, desconstroem até isso. E quanto a outras partes do Apocalipse, como o capítulo 12, a mulher, o dragão, as asas de águia, Apocalipse 12 é outro exemplo clássico. A mulher vestida de sol que foge do dragão. Interpretações comuns veem-na como Israel, a Igreja, Maria, o dragão como Satanás ou Roma, as asas de águia como proteção divina. e até aí, A ti, lá está, procura correspondências históricas concretas. O dragão, como já dissemos, seria Herodes Arquelau. A mulher podia ser a família de João Batista ou talvez a de Jesus, a fugir da perseguição dos Herodes. E as asas de águia? não é Deus a ajudar? Em vez de simbolismo divino, podia representar a proteção concreta. Do poder romano. A águia era símbolo romano. Talvez a fuga fosse para áreas sob controle romano mais direto, como Cesareia Marítima, onde a influência de Arquelau seria menor. Isto numa altura em que Roma já começava a desconfiar dele, e ele acabou mesmo por ser deposto e exilado por volta de 6 depois de Cristo. Uma fuga estratégica, com proteção romana, é uma leitura pragmática. E aplicam esta lógica também às tentações de Cristo no deserto, que normalmente são vistas como um confronto espiritual com Satanás. Exatamente a mesma lógica. A teologia de impacto propõe que as 3 tentações não foram encontros com uma entidade sobrenatural chamada Satanás. Não. Então o quê? Representariam pressões políticas e económicas muito reais, muito concretas, exercidas sobre Jesus pelos 3 principais governantes herodianos da altura, cada um no seu território. A sério? Como? A primeira tentação, transformar pedras em pão, as necessidades básicas, associada a Herodes Filipe, que governava zonas mais rurais, mais pobres, seria a pressão para Jesus se focar em soluções materiais, imediatas. Ok. A segunda, Saltar do templo. essa, a demonstração de poder religioso e desafio à autoridade, associada a Herodes Arquelau, que controlava Jerusalém e a Judeia, o centro do poder. Seria a pressão para Jesus procurar legitimação através de um milagre espetacular ou de um confronto direto ali em Jerusalém. E a terceira? Os reinos do mundo. Essa a tentação do poder político, associada a Herodes Antipas, o governante da Galileia, onde Jesus passou muito tempo e com quem teve conflitos mais tarde. Seria a tentação de aceitar o poder político secular oferecido por Antipas. Portanto, o padrão é claríssimo. Onde a leitura tradicional vê símbolos, demónios, intervenção divina, a teologia de impacto procura figuras históricas, pressões políticas, geografia, eventos concretos do século I na Palestina. É essa chave da metodologia deles, aplicada de forma muito consistente, seja o Abaddon, o Dragões, o Satanás das Tentações ou eventos como a Matança dos Inocentes. A TI tenta descodificar a Bíblia como um registro de conflitos e realidades históricas específicas daquele tempo e lugar, rejeitando quase sempre as interpretações alegóricas ou puramente teológicas. Bem, fazendo aqui um balanço rápido desta nossa conversa, fica claro que a teologia de impacto nos dá uma visão, radicalmente diferente de Abaddon Napoleon. Sem dúvida. A identificação com João Batista, aqueles 5 meses de prisão que seriam um processo legal romano, tudo no contexto da perseguição pela família herodiana. É uma reconstrução histórica muito específica, muito detalhada, e que se afasta completamente das leituras apocalípticas a que estamos habituados. Exatamente. O ponto central que salta à vista é essa rejeição quase total do simbolismo. Eles querem uma correspondência literal, cronológica com a história do século I. É uma tentativa de prender o texto do Apocalipse firmemente aos eventos da época em que foi escrito, lendo-o como uma crónica histórica codificada e não como profecia para o fim dos tempos ou alegoria espiritual. Isto tudo, claro, deixa-nos a pensar, quer dizer, se levássemos esta abordagem literal e antissimbólica mesmo a sério e a aplicássemos a outras partes da Bíblia, que outras reinterpretações assim surpreendentes poderiam surgir?
Hum. Que outras figuras que sempre vimos como simbólicas poderiam, de repente, ser identificadas como personagens históricas. E que impacto é que isso teria na nossa forma de entender a Bíblia e a própria história? Fica a pergunta no ar, para cada um refletir.